voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Muito bom dia, meus queridos irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Cada semana nós voltamos para adorar o nome do nosso Deus. A cada semana nós vamos vivenciando e experimentando o poder de Deus nas nossas vidas. E nós temos, durante todo esse tempo, refletido a grande distância entre aqueles que conhecem a Jesus Cristo e aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. E nós temos compartilhado, durante esse tempo, dos mandamentos uns aos outros. E esse tempo tem sido um tempo precioso, pelo menos para mim, e eu espero que seja precioso para você também. A cada domingo pela manhã, nós temos encontrado razões para fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E quero ler um texto um pouco mais extenso, mas que nos dará a visão de todo o contexto da carta. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 14. Paulo assim
escreve àquela igreja: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não das que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós manifestareis com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, seja a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo mau, a avareza, que é a idolatria. É por esta causa, dessas coisas, que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestides do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Neste caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A partir desse texto, nós queremos trazer a reflexão sobre a dinâmica da prática de perdoar uns aos outros. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de reunirmos na Tua palavra para aprendermos lições práticas para a nossa vida. Continue, Senhor, cuidando de nós. Continue, Senhor, falando ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito traduza, deixe claro nas nossas vidas e nos nossos corações o Teu desafio nesta manhã. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se há algo na vida cristã que mais me impressiona, é exatamente a dinâmica e a prática do perdão. Que coisa impressionante. Quando nós lemos esse texto, Paulo escrevendo aos Colossenses, os 2 primeiros capítulos, ele se aprofunda na teologia. A partir do capítulo 3, ele começa a trazer a reflexão à prática da vida cristã. E como nós já temos descoberto que a distância entre a vida cristã e os ímpios é muito grande, existe uma tendência nos dias de hoje de amenizar a ação do Espírito Santo na vida do cristão. De que maneira? Muitas pessoas têm olhado para as pessoas que têm se agraciado da igreja, têm vindo à igreja, têm aceitado a mensagem, mas não têm se transformado, não têm se convertido. Parece que Paulo deixa tão claro quando ele fala que existe realmente uma transformação. E nesse capítulo 3, Paulo usa de uma maneira maravilhosa, comparando essas duas gerações. Ele diz: nós já ressuscitamos, se nós nascemos de novo, então a nossa mente deve buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Pensai sempre nas coisas de cima e não nas que são da terra. A nossa mente deve estar sempre focada nas coisas espirituais. E ele diz o verso 3, porque vocês morreram, nasceram de novo,
vivem uma nova vida e essa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, verso 5 ele diz: eliminai as coisas carnais, as inclinações carnais, seja a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo mau, a avareza, tudo isso é idolatria. Portanto, nós precisamos aprender a viver uma nova vida. Paulo já usou em outra carta que ele volta de novo a dizer que nós devemos nos despir, tirar aquilo que é referente a uma vida sem Cristo. Nelas, diz o verso 7, andáveis antigamente, viviem na dinâmica e na prática dessas coisas, mas agora, você agora conhece a Cristo e a sua vida deve ser de uma maneira diferente. Ele diz que nós devemos nos despir, verso 9. E o que nos chama a atenção na palavra de Deus é que todas as vezes que nós nos despimos ou tiramos algo que incomoda na nossa vida, nós não podemos ficar sem nada, mas nós precisamos suprir de algo bom. Despir do velho homem, mas se revestir do novo homem. E esse texto vai chamar atenção a essas realidades a partir do verso 10. Devemos nos revestir do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem que o criou. E o que eu quero chamar atenção nesta manhã, especialmente o verso 12 até o verso 14, e ele diz o seguinte: então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, perdoando uns aos outros. O texto diz: se porventura alguém tiver alguma queixa com outra pessoa, assim como o Senhor nos perdoou, também perdoai. Paulo está chamando a atenção e fazendo uma grande referência. Nós devemos perdoar uns aos outros, porque o nosso exemplo é tão somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui: nós devemos perdoar da mesma maneira, a exemplo daquilo que Cristo nos perdoou. E a pergunta então é: como é que Cristo nos perdoou? Eu quero chamar apenas 3 questões interessantes. A primeira: Cristo nos perdoou por vontade própria e não por merecimento. Partiu do coração de Cristo nos perdoar. Romanos, capítulo 5, verso 8, um texto muito bem conhecido, diz o seguinte: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Texto da palavra de Deus que nos diz o seguinte, de que a graça da nossa salvação através da morte de Cristo não foi resposta ao merecimento nosso. Pelo contrário, Cristo se deu. Cristo fez de vontade humana, de vontade própria, perdão. E nós precisamos entender que a ação de perdoar, ela não deve ser forçada. A ação de perdoar deve vir do nosso coração. Um segundo texto que me chama a atenção é de que Jesus dá exemplo de perdão, porque ele pagou a nossa dívida. Nesse mesmo texto de Colossenses, capítulo 2, verso 14, há um texto que me chama muita atenção, gosto muito dele. Paulo diz o seguinte, a partir do verso 13, e a vós, quando ainda estáveis mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando o escândalo
a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando na cruz. Queridos, todos nós temos pecado. Todos nós precisamos do perdão de Cristo. A nossa dívida, a nossa culpa foi paga na cruz do Calvário. A nossa nota promissória, esta ideia de Paulo, foi cravada na cruz do Calvário quando Cristo ali morreu. Da mesma maneira, nós precisamos pensar em perdoar os nossos irmãos, suprindo a necessidade de cada um deles. Terceira lição que eu aprendo diante do exemplo de Cristo é exatamente em João capítulo 1, verso 7. E ele vai dizer o seguinte, de que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós falamos de sangue, nós estamos falando do tremendo amor de Deus em perdoar os nossos pecados. Jesus deu a vida por nós. E nós precisamos aprender, quando estamos estudando esses mandamentos, que o maior exemplo dos mandamentos recíprocos é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Parece que em alguns momentos exercitar o perdão é como doar a nossa própria vida. Esta é uma ação que nós conseguimos descobrir. A cruz é o melhor lugar para praticarmos o perdão. A ação de perdoar não é simplesmente uma ação humana, mas ela é uma ação espiritual. Alguns sentimentos nós precisamos ter bem claro. E o que eu quero chamar a atenção no verso 12, Paulo diz o seguinte: então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos. Lembra da palavra do revestir? No verso 10 ele diz que nós devemos nos revestir do novo homem. Agora, mais uma vez, ele vai dizer que para que nós possamos perdoar uns aos outros, nós precisamos estar cheios de algumas características. E a primeira que ele nos chama a atenção é que o nosso coração deve estar cheio de compaixão. O que é compaixão? É fato que compaixão é sentir dó ou sentir amor pelo outro. Mas eu tenho entendido que a melhor definição é sentir a dor do outro, é se pôr no lugar do outro. Isso é compaixão. A melhor maneira de nós nos dispormos a perdoar alguém é se colocar no lugar da pessoa. Quando nós estamos defendendo a nossa causa, nós somos egoístas. Mas quando nós começamos a pensar por que o outro agiu como agiu, se pôr no lugar do outro ou pensar na circunstância do outro, nós começamos a fazer um processo de perdão. Paulo não fala apenas que nós devemos, para perdoar uns aos outros, se encher, se revestir de compaixão, mas ele vai dizer o seguinte, que nós devemos estar com o coração cheio de bondade. Essa palavra é tão bonita. Nós gostaríamos de sonhar que todas as pessoas são boas. Na verdade, é muito mais fácil ser mal do que bom. Nós temos a tendência de querer um mal para o outro, isso é natural, isso é humano. Mas nós precisamos, para ter disposição de perdoar o outro, é fazer o bem, é desejar o bem. Você já entendeu isso?
Quando nós, de repente, somos ofendidos ou magoados, nós precisamos passar por essa transformação no nosso coração e desejar o bem e não o mal. Muitas vezes, quando alguém nos ofende, o sentimento que vem ao nosso coração é de maldade. Ele vai ver só. Alguns ainda colocam a expressão, e Deus vai castigar. O exercício do perdão é desejar o bem para o próximo. Quando o nosso coração estiver cheio da compaixão, quando o nosso coração estiver cheio da bondade, e Paulo continua dizendo o seguinte, quando o nosso coração estiver cheio de humildade. Você conhece essa palavra? Humildade é uma virtude que consiste em reconhecer que nós somos limitados, que nós não sabemos de todas as coisas. E nós precisamos encher o nosso coração para poder perdoar uns aos outros, encher o nosso coração de humildade. Melhor exemplo é o exemplo de Jesus. Quando nós lemos o cântico da igreja primitiva em Filipenses capítulo 2, que Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se humilhou. É esse humilhar, é reconhecer, não a nossa arrogância, mas reconhecer que nós não sabemos todas as coisas, que nós temos limitações, é sentir menor do que de fato somos. Paulo vai dizer mais uma coisa interessante, para que nós possamos exercitar o perdão uns para com os outros, nós precisamos nos revestir, nós precisamos estar com o coração cheio, e ele diz de mansidão. Mansidão é uma das características lá da bem-aventurança. E eu aprendi esse sentido de mansidão, não é a maneira de nós sermos tranquilos, não. A ideia de mansidão é aquela pessoa que tem a capacidade de abrir mão dos seus direitos. Para pedir perdão para outro, nós precisamos abrir mão do nosso direito. Porque quando nós achamos que nós acertamos e que a outra pessoa errou, nós olhamos só para nós. O exercício do perdão, há necessidade de nós olharmos para as pessoas e mesmo que nós estejamos certos, abrir mão dessa posição e dizer, por amor, eu não vou carregar para mim o trunfo dessa discussão, mas eu abro mão para poder perdoar meu irmão. Paulo, por último, ele diz que para o exercício do perdão, nós precisamos revestir o nosso coração cheio de paciência. Talvez essa característica você já conheça bem mais. Paciência é a capacidade de manter o controle emocional mesmo em situações de conflito. É descansar o seu coração mesmo no momento de lutas. Quando nós estamos prontos para perdoar o nosso irmão, esse sentimento da paciência deve invadir o nosso coração. Sentir tranquilidade mesmo num tempo de contendas. Queridos irmãos, eu tenho, em algum tempo no ministério, eu tenho louvado ao Senhor de quando alguém entende que precisa pedir perdão para outro e chega para o seu irmão e ora e acerta a sua vida com Deus. E esse momento é um momento maravilhoso, especial na vida dessas pessoas. Eu quero compartilhar aqui, de maneira prática, que nós
como que nós devemos tratar isto? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que nós devemos, primeiro, curar o nosso interior. Você deve orar e buscar o perdão no seu coração. Se Deus tem tocado no seu coração, se há alguém, se há algum irmão que você não consegue conversar, em algum momento você teve um atrito, um estranhamento com ele, a primeira coisa que precisa acontecer é você orar ao Senhor e sentir dentro do seu coração a disposição de perdoar. E esta ação é quando nós nos rendemos à autoridade do Espírito Santo de Deus. Segundo passo, procure um momento certo, um lugar certo para conversar com a pessoa ofendida. É importante isso. Muitas vezes, logo de imediato, quando alguém nos fere, nós já queremos acertar e é possível que o tempo pode ajudar esse momento. O lugar onde nós vamos conversar deve ser preparado para não estar no meio de outras pessoas, mas de preferência em particular, talvez levando alguém junto, mas preparar um lugar, pedir. Em terceiro lugar, sabedoria a Deus. Eu tenho aconselhado algumas pessoas para que têm alguma dificuldade de relacionamento com o outro, não chegar inquirindo ou questionando aquilo que aconteceu. Pelo contrário, chegar a não discutir o fato, mas chegar com o coração perdoador. Chegar pedindo perdão. Depois do perdão sendo tratado, discute-se a razão por que o evento de conflito aconteceu. Quarta e último conselho, eu trago aqui, se necessário for, leve de fato um conselheiro, busque o seu pastor. Queridos, esta é uma prática fantástica. Se você tem alguma dificuldade com o irmão da sua igreja, não deixe de fazer isso. Os salmos mais profundos que nós encontramos na Bíblia são salmos que o nosso coração se derrama diante do altar do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. O maior exemplo deles são os salmos de Davi. Nós precisamos exercitar na família da fé, e essa é uma dinâmica na família da fé, que nós, irmãos com irmãos, precisamos nos perdoar uns aos outros. Terminando o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo coroa esse assunto no verso 14, dizendo: e acima de tudo, você deve se revestir. Lembra do revestir? Despir das coisas ruins e revestir de coisas boas. Nós lemos ali no verso 12 várias coisas: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, que nós devemos nos revestir. Mas em especial e destacado, apóstolo Paulo diz no verso 14, nós precisamos nos revestir, encher o nosso coração de amor. Queridos, se existe algo que prega o evangelho no meio do povo de Deus, é a dinâmica e a prática do perdoar uns aos outros. Exercite esse mandamento, pratique esse mandamento para a glória de Deus. Pai eterno, Tu conheces, Senhor, cada uma das pessoas que estão ouvindo
essa reflexão. Nós temos aprendido a cada domingo que o Senhor tem nos ordenado algumas atitudes. Esta especialmente deste domingo. Perdoar o nosso irmão é algo muito difícil. Mas nós precisamos nos cercar da presença do Teu Santo Espírito, encher e revestir o nosso coração com tudo aquilo que mencionamos nesta manhã, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado através da nossa ação. Permita, ó Deus, que na nossa igreja, que nossa família da fé, todos nós possamos perdoar uns aos outros. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.